Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Assim como a chuva e a neve caem do céu, para lá não voltam antes de molhar, fazer germinar, fecundar a semente, ela crescer e produzir frutos. Assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus sem cumprir os efeitos esperados. Esta palavra é derramada em nossos corações todos os dias. Como estamos permitindo que ela germine e cresça na nossa vida? Este momento é a oportunidade que temos de, como comunidade de fé, nos reunir ao redor da palavra de Deus, escutar, refletir e nos esforçar para colocar em prática aquilo que ouvimos. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a, com toda a abertura do seu ser, escutar a mensagem da palavra de Deus dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvido às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez somos colocados diante deste bonito texto do Evangelho de Mateus. É o discurso apostólico de Jesus, com as orientações precisas de como devem se comportar os seus apóstolos. Isto é, quem decide seguir Jesus, quem decide ser seu discípulo ou discípula, quais são as condições para o seguimento. É por isso que este Evangelho não vale somente para o passado, este Evangelho também é muito atual e válido para nós hoje. Devemos acolher estas orientações dirigidas a cada um de nós. Vamos acompanhar com atenção o que pede de nós o Evangelho. Primeira coisa que nos diz o Evangelho é que Jesus pede que os seus discípulos proclamem o reino de Deus. Proclamai, o reino de Deus está próximo. Isso significa dizer que o reino de Deus é uma realidade possível, está ao nosso alcance. Nós podemos, desde já, começar a construir este reino. É verdade que este reino só se tornará pleno depois, na eternidade, mas nós já podemos antecipar aquilo que nós acreditamos viver de forma plena na eternidade. Por isso, o conteúdo da pregação dos apóstolos é o reino de Deus que está próximo. E aí, o Evangelho insiste muito nessa dimensão de que a missão dos apóstolos é a mesma missão de Jesus. Tanto que depois, quando Jesus morre na cruz, sobe para o Pai, Jesus deixa os seus discípulos conscientes de que a missão não terminou. A missão continua por meio dos seus apóstolos. E é isso que está aqui expresso. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Isto é, tudo aquilo que Jesus mesmo realizava, é isto que ele pede que os seus apóstolos realizem. É preciso que tenhamos esta consciência. A missão dos apóstolos não é outra diferente
da missão de Jesus. A missão dos apóstolos é a mesma missão de Jesus. O mesmo vale dizer para a igreja hoje. A igreja hoje é continuação da missão de Jesus no mundo. Por isso ela precisa ter esta sensibilidade e discernimento diante de todas as situações para se perguntar o que Jesus faria diante desta situação. E é isso que deve fazer a igreja. O que faria Jesus a cada situação, isto é o que a igreja deve fazer. Sobretudo, se colocar ao lado de quem não tem ninguém por eles. Dá-lhe esperança, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os possuídos por demônios, isto é, a libertação mais profunda do ser humano, devolver a dignidade do ser humano. Esta era a missão de Jesus e esta é a missão da igreja hoje, porque a missão da igreja é a mesma missão de Jesus. De graça recebestes, de graça dai. O Evangelho nos ensina isso. Nós fomos tocados e alcançados pela graça de Deus. Ora, se recebemos a graça de Deus, devemos também testemunhar esta graça. De graça recebemos e de graça devemos dar. Por isso, ninguém pode se sentir autorizado a exigir alguma coisa como recompensa por causa do Evangelho que prega. Afinal de contas, nós primeiro fomos alcançados e transformados por este Evangelho. E agora, precisamos também ser sinal desta graça de Deus na vida das pessoas com as quais nós convivemos. De graça recebestes, de graça deveis dar. Depois o Evangelho vai dizer da necessidade do desapego, do despojamento, de ser livres para a missão. E aí a gente precisa já se perguntar, o que é que muitas vezes me impede de ser livre para seguir Jesus e realizar a sua missão? Diz o Evangelho, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Meu irmão e minha irmã, essa é uma forma do evangelista dizer daqueles que colocam sua segurança nas coisas que possuem ou em si mesmo. Não! Um missionário, uma missionária de Jesus Cristo, apóstolo, apóstola de nosso Senhor Jesus Cristo, tem como única segurança o próprio Cristo. Por isso não dá para a gente caminhar no segmento de Jesus em busca de acumular coisas. Ao contrário, é justamente no esvaziamento de nós mesmos, das seguranças humanas e nos entregando nas mãos de Jesus que nos tornamos mais livres para o seu serviço. Por isso Jesus é claro com os seus discípulos, não leveis nem prata, nem ouro, nem cobre, nem alforge, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. O operário é digno do seu sustento. É acreditar na providência divina. É este o desafio que nos apresenta o Evangelho. E continua dando as orientações precisas. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de quem é digno e permanecei ali, até vos retirardes do lugar. Ao entrardes numa casa, saudai. Se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Um missionário e uma missionária de Jesus é um homem da paz. É este ou é esta a mensagem primeira de um missionário na casa que ele entra? A paz. A paz é o próprio Jesus. A paz não é simplesmente a ausência de dificuldades e conflitos. A paz é a certeza de que Jesus está presente. Por isso, mesmo nas dificuldades e conflitos, não perdemos a serenidade porque sabemos que Cristo está conosco. Por isso, o missionário, quando entra numa casa, deseja a paz. É a paz que deve entrar naquela casa. Em seguida diz o Evangelho, mas se alguém não vos receber e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Muitas vezes, diante da hostilidade, meu irmão e minha irmã, nós queremos desistir da missão. Jesus ensina diferente. Assim como ele, muitas vezes nós não seremos compreendidos, não seremos acolhidos, não seremos ouvidos. Muitos são hostis ao Evangelho, mas o Evangelho pede para não desanimarmos, sacudir a poeira dos pés, olhar para a frente e continuar a missão. Será que você não está preso a alguma situação de desilusão do passado que te impede de olhar para frente?
É preciso sacudir a poeira dos pés. Se liberte. Olhe para frente. Cristo está presente conosco. Vamos juntos, como missionários de Cristo Jesus, construir o seu reino. Com o coração agradecido por este nosso encontro hoje ao redor da Palavra de Deus, acolhendo as exigências de Jesus para o apostolado, nós queremos pedir um coração livre para sermos totalmente de Deus, não carregar conosco nenhum tipo de sentimento que exige recompensa pelo Evangelho que nós pregamos. De graça recebemos e de graça devemos oferecer os nossos dons. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos nossa oração de gratidão. Pai Eterno, te agradecemos mais uma vez por esta bonita oportunidade da escuta da palavra do Evangelho de Teu Filho Jesus. Como é bom, ó Pai Eterno, sermos renovados por esta palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, por isso ela transforma a nossa vida. Te pedimos no dia de hoje a audácia para anunciar o Evangelho com todas as nossas forças. Sabemos da necessidade, Pai Eterno, de sermos a presença de Teu Filho Jesus em cada lar, em cada pessoa que encontramos ao longo do caminho. Sobretudo, Pai Eterno, ajuda-nos a enfrentar as hostilidades que tantas vezes encontramos pelo caminho, que jamais percamos o entusiasmo, que saibamos sacudir a poeira dos pés e continuar a nossa missão de cabeça erguida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.